Shalom, graça e paz do Senhor em sua vida. Estamos aqui finalizando o livro de Gênesis e eu estou extremamente feliz, muito contente por chegarmos até aqui. Gênesis capítulo 50. A gente vai já começar a leitura, mas antes de começar eu quero declarar a mesma sorte que Jacó declarou sobre José. Que você seja bendito como Manassés e Efraim é. Que você seja prolífero, que você multiplique, seja uma bênção, uma multidão de povos. Seja próspera em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém? Você recebe aí? Então já comenta que eu recebo a bênção de Israel. Eu recebo em nome de Jesus, recebo aqui no meu coração, na minha casa, na minha família, que você também possa receber aí, amém? A gente vai já começar a leitura devocional do capítulo 50 do livro de Gênesis, o último capítulo do primeiro livro que Moisés escreveu, né? Ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés relatou com muitos detalhes, não era à toa que ele passava dias e dias conversando com Deus, né? Ele conseguiu ali pegar muita coisa do que Deus falou e relatar aqui para mim e para você, para que a gente saiba como foi que teve a criação do mundo, como é que Deus fez com Adão, com Noé, com Abraão e toda a descendência de Abraão, que a gente viu aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E esse livro termina aqui com Jacó e José. E a gente vai já começar essa leitura, mas antes nós precisamos orar e eu quero te convidar. Vamos orar? Vamos lá? Vamos exaltar o Senhor? Vamos dizer quem Deus é? Fala aí, quem que Deus é para você? Vamos contemplar o Senhor. Senhor, Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Deus, Tu és Tsidkenu, a nossa justiça. Senhor, Tu és Kadosh, que é santo, Adonai, que é Senhor, Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és, Senhor, chamar, um Deus presente. Tu és Deus, Eolã, o Deus eterno. Tu és o El Shaddai, o Deus todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus das nossas vidas, aquele que nos governa. Eis-nos aqui, Senhor, Tuas filhas, estamos rendidas aos Teus pés, Senhor, declaramos que nós somos Tuas, que nós te amamos, nós não queremos nenhum outro Deus. O Senhor é o suficiente para nós te amamos mais do que tudo, Deus. Esteja presente hoje aqui em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, habita aqui dentro de nós, faz uma faxina, tira, Senhor, as coisas do lugar, pode mexer, pode fazer morada, Deus, tira a sujeira debaixo do tapete, Senhor, pega um veja espiritual aí, tira toda a sujeirinha, Pai. Nós queremos estar de mãos limpas, de coração limpo, de mente limpa, Senhor. Queremos Te servir em espírito e em verdade, Pai. Queremos conhecer a Tua face, Pai, Te ver mais de perto, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, Pai. Nós queremos viver como o Senhor vive, Deus, em santidade. E nós sabemos que é possível porque o Senhor disse, sede santos como o Senhor é santo. E nós queremos, Senhor, que venha a santidade sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, prontas para Te ouvir e Te obedecer, Pai. Queremos, Deus, dai-nos discernimento espiritual, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Você vê como eu tô poliglota? Tá falando um monte de coisa em hebraico? Em Jerusalém, Yerushalayim, Jerusalém, Kadosh, santo. A gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo um monte de coisa, um monte de nomes de Deus. E tem nomes que eu não falei aqui, então se você conhece algum nome que eu não falei aqui, coloca aqui nos comentários qual o nome de Deus que você conhece aí. Fala aí pra mim. Conheço esse, né? Elohim, Kadosh, Adonai, Jeová Jireh, né? Deus de provisão, Jeová Rafá, um Deus que cura. A Bíblia toda a gente vê muitos nomes de Deus e escrito, né? Em aramaico, hebraico, grego. Então a gente vai aprendendo aí o aramaico, o hebraico, o grego e muitas outras coisas, né? O Senhor vem nos capacitando. Já tô falando ali, ó. Já posso ir pra Jerusalém. Olha, Deus, tua filha tá pronta, pode levar. Amém, glória a Deus. Vamos aqui pro devocional terminar o livro
de Gênesis, que para mim foi extremamente gratificante. Vamos lá, a gente viu no capítulo passado, né, Israel, ele tá abençoando ali os filhos dele, cada filho, né, abençoando toda a descendência dele, e ali quando ele acaba de abençoar, ele expira, né, ele recolhe os pés, ele vai para os antepassados dele, ele falece, ele morre. E aí o capítulo 50 começa com a reação de José. José atirou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Minha gente, olha o processo do velório deles lá, né? Aqui geralmente a pessoa morre num dia, ou no mesmo dia é sepultado, ou no dia seguinte é sepultado, né? Lá existia todo um processo de embalsamento, 40 dias sendo embalsamado. E no Egito ainda choraram 70 dias, 40 dias, 1 mês e 10 dias. Mais 70 dias, 2 meses e 10 dias. Então, 3 meses e 30 dias aí, 20 dias, né? Imagina, 3 meses um processo. Ok. Eu acho que inclusive 3 meses é um bom tempo pra gente conseguir aceitar uma perda, né? É uma perda muito grande, a gente sente falta, a gente sente saudades, e eu acho que é um tempo que a gente de repente consegue associar aquilo, entender, sabe, e aceitar e para seguir a vida. Eu acho que a gente deve ter um luto, sim, com certeza deve ter um luto quando a gente tem uma perda, mas a gente também deve voltar à vida, porque a nossa vida continua, a gente precisa fluir. As pessoas que nos deixaram com certeza queriam que a gente estivesse feliz, que a gente fluísse na vida, então aqui fica algo do meu coração. Fique em luto o tempo que precisar, mas não fique muito tempo. Prossiga em nome de Jesus. Eu acredito que esse processo deles era justamente isso, era um processo de aceitação, sabe, de conseguir começar a caminhar, se adaptar a uma nova vida sem aquela pessoa. Então, perdeu alguém, fique ali no luto, mas não muito tempo, em nome de Jesus, porque tem pessoas que passam semanas, meses e anos e às vezes nem voltam à própria vida por causa da perda de um ente querido, de uma pessoa muito amada. Então, que eu e você, a gente não seja assim, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Com as perdas, não são fáceis, são terríveis, dói, abre um buraco bem fundo, mas Deus pode suprir, pode curar, pode preencher esse buraco bem fundo. Então, assim, clame ao Senhor mesmo, sabe? Essa saudade aumentada que venha a ser consolada pelo Espírito Santo. Aliás, só o Espírito Santo consegue consolar. Amém? Então, assim, não queira colocar em outras coisas. Tem muita gente que coloca no trabalho e fica ali trabalhando, então fazendo tantas coisas para ver se para e não para. Às vezes se joga num amor, depois em outro amor. Tem pessoas que são nas bebidas, nas drogas, né? E pessoas que acabam ficando numa tristeza profunda, que é a depressão. Então que eu e você, a gente consiga lidar com as nossas emoções, consiga fluir, caminhar na vida em nome de Jesus. Eu acho que esse tempo dos judeus é um bom tempo, de 3 meses, né? Ok. Versículo 4. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó ao meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. E respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, com eles foram todos os conselheiros de faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos da família de José e os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa. Gente, olha o velório, né? Olha o luto, olha o prestar as últimas homenagens a Israel. Era uma comitiva oficial, né, do rei de Faraó, a comitiva do Egito ali para prestar as últimas homenagens a Israel. Versículo 10. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se alta voz, com grande amargura. E ali José guardou
7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus de lá habitavam, viram que aquele pranto na ilha de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. E por essa razão aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Misraim. E assim fizeram os filhos de Jacó, o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron e Tita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Você vê a importância quando Abraão quis comprar aquela sepultura que era para Sara na época, né? Agora toda a descendência dele está sendo ali, Isaac, todo mundo está começando ali a ser sepultado, né? Toda a trajetória de vida, jornada, os descendentes dele ali, né? Você vê a importância de algo que a princípio parecia pequeno. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Minha gente, eles tinham que se perdoar, viu? Porque eles ainda estavam achando que José podia agora se vingar deles, já que Israel não estava mais entre eles, né? Então assim, eu acho que eles precisavam se perdoar também do que eles fizeram. Você sabe que eu e você, a gente acaba sofrendo muito por isso. As pessoas nos perdoam, a gente pede perdão, mas a gente não consegue se perdoar por algo. Mulheres que fizeram um aborto e ali depois perceberam o erro que fizeram e vão ali diante de Deus e pedem perdão e conseguem o perdão de Deus. E ali o pecado foi para o mar do esquecimento, mas muitas vezes não consegue se perdoar. E ali fica presa com uma culpa enorme, sabe? E o inimigo ali jogando na cara: ah, você lembra o que você fez? Você matou uma criança, você foi homicida, você matou, isso aqui, e sempre está querendo lembrar aquilo e sempre aquela culpa volta. Então, fica a dica. Se perdoe, minha amada. Deus já te perdoou. Então, em nome de Jesus, perdoe você mesma, você. Sabe, perdoe pelas coisas que você sabe que fez de errado. Em nome de Jesus, se perdoe. Se liberte disso. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 16. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Gente, ainda tem essa história, né? Tantas águas já se passaram ali, tantas coisas já rolaram, ainda tem essa história. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, e por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Minha gente, olha José, ele chorou, mais uma vez teve liberação de perdão, teve pedido de perdão, né? Os irmãos dele fazendo isso, agora porque estavam com medo, né? Do que José poderia fazer com eles. Mas mais uma vez José disse: olha, vocês me fizeram mal, mas todo o mal que vocês fizeram para mim acabou sendo bem, porque senão eu não estaria aqui hoje podendo salvar a vida de vocês, podendo dar mantimento, dar comida. Então o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. E você sabe de uma coisa? Deus é especialista em tornar maldição em bênção. Deus é especialista. Tem algo que está muito ruim, Deus consegue transformar isso em algo bom. É incrível como Deus é. E a gente precisa aprender com Ele, viu? Tá acabando esse capítulo, estamos finalizando o livro de Gênesis. Fica aqui mais um pouquinho. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, vivendo 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Marqui, filhos de Manassés. Minha gente, você lembra do Salmo 128? Essa é a bênção do Salmo 128, de você ver seus filhos, os filhos dos seus filhos, que são seus netos, né? E José viu os filhos, os netos e os bisnetos. Tá falando aqui que ele viu até a terceira geração dos filhos de Efraim, também viu os filhos de Manassés. Essa é a bênção que Deus dá, a bênção de você estar com saúde, vendo a sua geração prosperar. Isso é uma bênção demais. Que essa bênção recaia sobre a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Antes de morrer, José disse a seus irmãos: eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo-lhes:
Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito, né? Bom, depois a gente vê lá na frente que eles acabam pegando, não eles, né? A descendência deles pega os ossos de José para levar, né, para a terra dele, para a terra de Canaã, para a terra onde os pais deles estão, a geração, os antepassados deles estão, né? E aqui morreu José, gente. A gente viu nesse capítulo 50 como ele chorou amargamente ali, né, pela morte do pai de Israel, como ele abençoou os filhos, os irmãos dele, como ele teve um coração bom, né, que não teve vingança nisso tudo, e a morte dele também. A gente vai começar um novo ciclo, Moisés contando agora outras histórias, a gente vai ver o Êxodo e tanta história linda e maravilhosa. Eu amo o Velho Testamento, eu espero que você esteja acompanhando aí, ligadinha, e que Deus te ministre muito mais, em nome de Jesus. Amém?